Fala meu brother, tudo bem com vocês? Professor Fernandinho aqui, sim, ele mesmo, para mais uma aula de matemática. Nesta aula nós iremos falar um pouquinho sobre ângulos opostos pelo vértice. Então eu convido você a assistir o vídeo até o final, vai ser um vídeo curto, com dicas básicas aí de como resolver aquelas questõezinhas, aqueles problemas envolvendo ângulos opostos pelo vértice. Então, vem comigo, bora estudar! Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o que significa esse título desta aula, ângulos opostos pelo vértice. Gente, em uma aula anterior, né, a gente falou um pouquinho sobre essa ideia de ângulo. Vou destacar aqui para vocês um desses ângulos aí, tá? Olha só, eu tenho aqui essas duas retas, né, elas se cruzam e tem aqui um ponto de interseção. E se vocês notarem só essa parte aqui, ó, vocês vão perceber que eu vou ter essa abertura, né? Observe que é um ângulo agudo, né? Aqueles ângulos mais fechadinhos. E aqui, então, eu vou ter este ângulo e o ponto de onde vai surgir esse ângulo, a gente dá o nome de vértice, ok? Então, esse vértice aqui, ele vai dar origem, além desse ângulo aqui, a outros três que a gente vai destacar agora. Por exemplo, se eu olhar para essa parte aqui, ó, do lado esquerdo, eu vou ter um outro ângulo. E eu vou ter que colocar em outra cor. Eu terei aqui também, ó, um ângulo aqui embaixo e um ângulo aqui acima, para a gente não está valendo, beleza? Então eu tenho esses quatro ângulos aí em destaque, tá? Para essa ideia de ângulos opostos pelo vértice, pessoal, o que é oposto é o que está do outro lado, tá? Então é o seguinte, ó, se eu tenho esse ângulo aqui que está à direita, o ângulo oposto a ele é o ângulo que está à esquerda, certo? A ideia é contrária, digamos assim. Então o oposto do ângulo que está acima é o ângulo que está exatamente abaixo, ok? Esse ângulo aqui de baixo. E qual é a relação que a gente tem com esses ângulos que são opostos pelo vértice? É que eles são congruentes. Na matemática a gente usa isso para dizer que possuem a mesma medida, certo? Então nada mais é que isso. Vamos imaginar o seguinte, ó, que essa abertura, esse ângulo aqui da direita, ele mede aí, ó, ele tem uma abertura de 30 graus. E se aqui o ângulo da direita é 30 graus, o ângulo da esquerda, que é o oposto dele, também vai ser 30 graus, ó. Lembra, ângulos opostos pelo vértice, eles possuem, vou colocar aqui, anotar para vocês não esquecer, possuem a mesma medida, tudo bem? Então, se aqui é 30, o oposto dele também vai ser 30, da mesma forma que em cima, o ângulo, a medida desse ângulo aqui de cima, ele vai possuir a mesma abertura desse ângulo de baixo, tá? Então, vamos definir, e como eu vou descobrir aqui, professor, esse ângulo de cima e de baixo? Então a gente vai usar aquele raciocínio, aquela ideia de ângulos suplementares, cuja soma, quando eu tenho dois ângulos, que a soma deles resulta em 180 graus. Lembra bem, ó, aqueles ângulos suplementares, eles vão estar aqui representados, ó, por aquela meia lua, né? Esse ângulo aqui de meia volta, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, esse ângulo está dividido em duas partes, né? A gente já viu isso. Se aqui, por exemplo, é 40, ó, esse ângulo X aqui, ó, essa abertura aqui, é o que vai estar faltando para completar a meia volta. Ou seja, a meia volta a gente sabe que é o ângulo de 180 graus. Ó. Então, ângulos suplementares, né, a soma dele vai resultar em 180. Se aqui é 40, ó, para a gente poder obter os 180, só está faltando 140, certo? Então, seria a medida desse ângulo X. Já a partir desse mesmo princípio, aqui para essa ideia, uma folha emprestada, valeu aí. Se você pegar aqui só essa parte aqui, ó, desse lado, você vai observar que se eu juntar esse ângulo de 30 com esse ângulo que está aqui acima, né, do lado dele, ó, eu vou ter exatamente esse ângulo de meia volta, que mede 180 graus, ok? Então, pegar o raciocínio vai ficar fácil agora. Se eu já tenho 30, que é essa parte aqui, ó, desse ângulo, o que me falta aqui, ó, para completar 180, tá me faltando aí no caso 150, só fazer a diferença, certo? 150 com 30, ó, vai formar o ângulo de meia volta 180 graus, tranquilo? E se aqui em cima, ó, é 150 graus, o ângulo aqui de baixo também vai ser 150 graus. Então, pegar a ideia, usa a lógica de ângulos suplementares, né, cuja soma tem que resultar em 180. E lembra que os opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida, eles são congruentes. Então fica essa dica aí para vocês. Então, para encerrar essa parte da aula, vamos ver esse último exemplo. Ó. Aqui eu tenho aquele suporte, né, com a tábua para passar roupa. Então,
vamos identificar aqui, ó, a medida desses outros ângulos que está faltando. Aqui acima, né, eu tenho essa abertura, esse ângulo aqui de 80 graus, e a mulher que encomendou aqui essa estrutura, né, ela pediu que fosse tudo calculadinho nos mínimos detalhes. Então vamos definir a medida desses outros ângulos, tá? Por aquela ideia de ângulos opostos pelo vértice. Deixa eu pegar aqui minha arma, olha só, ela aqui, beleza. Pessoal, pela ideia de ângulos opostos pelo vértice, eu tenho aqui um ponto de encontro, ó, entre essas duas linhas aqui, no caso, que estão compondo esse suporte. Observe que elas se cruzam aqui, certo? Nesse ponto, e eu tenho aqui aquela relação de ângulos opostos pelo vértice, que diz que os ângulos opostos possuem a mesma medida, são congruentes. Então, se aqui acima é 80 graus, aqui embaixo também vai medir 80 graus, certo? E como eu vou definir a medida desses dois que estão nas laterais aqui, ó, da direita e da esquerda, o ângulo B e o ângulo C, por aquela relação que a gente já viu, ó. Se você analisar dois desses ângulos aqui, ó, observar só a parte, novamente lhe pedindo ajuda com a minha folha. Se você olhar essa parte aqui, ó, desses dois ângulos, eu vou observar que eles são suplementares, ou seja, somando os dois, eu devo ter 180 graus, esse aqui já tem 80, ó, para completar esse pedacinho aqui, esse outro cara aqui que está faltando, ó, esse ângulo então vai ser o suplemento de 80. Então, ó, 80, para mim somar e resultar em 180, essa diferença, né, tá faltando 100, beleza? Então, é a medida desse ângulo B, ok? A gente pode obter isso também, pessoal, fazendo a diferença aqui, ó, de 180 menos 80, certo? É uma conta bem simples, né? Você vai chegar no resultado aí, ok? E se esse ângulo da direita é 100 graus, o ângulo oposto a ele, né, o que está à esquerda, também será 100 graus, tá? Então, fechou aí. Obtemos aí a partir de um único ângulo, tá? Os outros três que estavam faltando. Então essa foi nossa dica, espero ter ajudado vocês. Fiquem bem e bons estudos. Tamo junto, valeu!